Fala pessoal, Davi Luzetti, professor de filosofia. Sejam todos bem-vindos. Esta aula vou explicar o que é e quais são as 7 artes liberais. Bom, seja você meu aluno ou não, que esta aula seja muito proveitosa. E para qualquer dúvida, pode usar a seção dos comentários que eu responderei assim que possível, tá bom? Bom, as 7 artes liberais, nós chamamos assim para diferenciar principalmente das 7 belas artes, né, música, teatro, literatura, e também das artes utilitárias, num sentido principalmente medieval. Né? Aliás, as 7 artes liberais era como um projeto educacional de toda a Idade Média que rendeu muitos frutos. E muitos estudos se têm feito com o desejo de voltar a essa estrutura mediante o fracasso educacional atual. Obviamente não de um modo anacrônico, mas atualizando tudo quanto possível, usando o mesmo espírito, a mesma forma do que a educação clássica, né? Outra maneira que podemos usar, pode nos proporcionar. E algumas dessas ideias eu vou expor aqui para vocês nesse bate-papo, para a gente conversar. Bom, essas 7 artes liberais, elas se dividem em 2 grandes grupos. O primeiro é um pouco mais famoso, que é o trivium. Vem do latim, né, 3 vias, os 3 caminhos. E o outro grupo é o quadrivium, que são as 4 outras vias. As pessoas têm estudado bastante, principalmente o trivium. E caso você seja o meu aluno do curso Filosofia Além da Escola, eu recomendo agora nesse momento esse livro da irmã Miriam Joseph, O Trivium. Ele não é um livro para ser lido corridamente, como uma literatura. Ele é um livro-curso. A irmã Miriam criou todas essas lições que estão neste livro para serem dadas no último ano do ensino médio, como, sabe, atualizando para a nossa educação hoje. Então, o aluno chegava no terceiro ano do ensino médio, todos os dias teria uma aula chamada Trivium, onde ele aprenderia as lições colocadas aqui. Seria quão bom seria se os nossos jovens saíssem das escolas sabendo metade, um décimo do que tem neste livro. Seria incrível. Teríamos uma civilização muito mais educada, muito mais culta. Até porque o próprio livro coloca, num determinado momento, o fruto da educação é a cultura. E aí vemos em que pé está a educação brasileira, né? Olhando para a cultura brasileira. Bem, vamos falar então do Trivium primeiro. Então, o Trivium, 3 caminhos. Nós temos então a lógica, nós temos a gramática e nós temos a retórica. As três vias, os 3 caminhos, dizem respeito à comunicação, à linguagem. E eu particularmente gosto muito de refletir sobre a linguagem. Wittgenstein diz que os limites da nossa linguagem é o limite da nossa compreensão da realidade. E isso é muito importante. Tá? Então, comentando primeiramente sobre a lógica, tem até uma sequência, ela cita um livro em inglês, né, que é Arts of Logic, que fala que a lógica ela vem por primeiro, né? É bem interessante o posicionamento, porque é uma discussão, né? Muitas pessoas acham que a gramática vem por primeiro, mas
no livro, aqui na página 35, vou até pegar para ler, é bem interessante. Ele diz o seguinte: de todas as artes, né, a primeira e mais geral é a lógica, depois a gramática e por último a retórica. E ele diz que isso é possível porque é possível fazer uso da razão sem o falar. Pô, isso é óbvio. Imagine alguém mudo. É um exemplo. Né? O raciocínio ele vem antes da materialização da palavra. Então por isso que a lógica vem antes da gramática. É uma visão interessante. Mas nenhum uso da palavra sem a razão. Então a palavra depende da razão. Por isso a razão, a lógica vem por primeiro. E depois a retórica, né? Porque a retórica seria a capacidade de você adequar o discurso para a pessoa que vai receber a sua mensagem, né? Isso é bem interessante. Bom, eu particularmente, quando estudei filosofia, uma das matérias que mais me chamaram a atenção foi a lógica. Eu aprendi lógica aristotélica, né, que é a lógica menor, a lógica formal, mas também aprendi a lógica matemática, né, depois lógica jurídica, lógica fuse, lógica paraconsistente, tendo lances um pouco disso. E depois fiz algumas especializações voltadas, né, alguns cursos de verão voltados para essa disciplina, que é uma matéria de meu interesse, a lógica. Inclusive para os meus alunos da, da filosofia além da escola, se preparem que em breve teremos um novo módulo no curso somente de lógica. Eu já preparei mais de 72 slides que eu vou dividir em várias aulas. Se preparem que em breve, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas em breve já estará disponível, tá bom? Vamos comentar então sobre o que é a lógica, né? Afinal, né? O que é a lógica? E aí é bem interessante. A lógica ela é a arte do pensar. Ela é a arte de retificar a razão, de pensar corretamente. E algumas pessoas podem pensar assim: bom, mas há quem pense errado? Há pensamentos errados? Sim. Há pensamentos tortos? Sim. Há estruturas, há muitas pessoas com estruturas mentais que se embaralham tanto que não conseguem mais receber uma informação pura sem confusão, justamente porque viciou a sua razão. Então a lógica ela é a arte que vai retificar a sua razão. Então é incrível os frutos na alma daqueles que se dedicam ao estudo da lógica. Tá? Eu recomendo fervorosamente. A lógica, que é uma matéria que quem é de matemática joga para filosofia, quem é de filosofia joga para matemática, é uma matéria em comum, porque é uma matéria de conhecimento comum das duas áreas, que traz frutos para aquele espírito estudioso é, inenarrável, tá bom? Bom, e aí agora falar um pouco da gramática, tá? A gramática que é a arte de inventar e combinar símbolos. Então, veja só, nesse momento, século XXI, nós temos na pedagogia atual uma corrente que defende o seguinte: se a pessoa fala problema, Creusvalda, bicicleta, eu não posso corrigi-la, porque isso seria um preconceito linguístico. A linguística, ela é uma corrente dentro da linguagem que ganhou força no século XVIII, XIX, principalmente com Ferdinand Saussure, que eu queria contra-argumentar contra a linguística aqui. Veja que dá para você fazer inúmeras obras belíssimas, levando em consideração essas regionalizações, ou regionalismo, como queira chamar, porém dentro de uma razão muito superior, né? Você pega, por exemplo, um Adoniran Barbosa,
né, que usava erros propositalmente para isso. Agora, qual que é o grande problema? O problema é a narrativa, é o discurso. Porque assim, quando alguém vem dizer que não podemos corrigir quem fala problema, bicicleta, Osvalda, ela até pode ter uma boa intenção de querer defender aqueles que não tiveram acesso ao conhecimento. E provavelmente essas pessoas são aquelas que têm uma posição social mais baixa. É verdade, tá bom? Mas qual é a questão aqui? A grande questão é que ao tentar defender a classe mais baixa, e impedindo você de corrigir e dar uma referência, porque esse discurso ele cria uma luta de classe, né? Esse discurso ele coloca assim, ó, existe a norma culta que oprime a pessoa e existe o que a pessoa fala, mas o importante é ser compreendido. Só que imagine a Babel que é isso, se cada um começar a falar o que acha que é e o que importa é ser compreendido. Imagine se não tiver uma convenção nisso. E quando você adota uma postura de que não se pode corrigir aquela pessoa, que não se pode falar que é errado, é apenas diferente, não se pode mais corrigir, o que acontece? Você acaba tendo uma teoria mais cruel ainda contra o povo pobre. Porque veja, a educação, ela não se versa... Por que as artes liberais ela é incrível? Porque elas são as artes que vão dar as asas ao seu espírito para você poder voar. Elas se versam sobre o espírito e não sobre a matéria. Elas são artes que vão enobrecer a tua alma. E não importa se você é branco, negro, pardo, se você é homem, mulher, é sobre o seu espírito que age as artes liberais. Então, diante disso, vem vários questionamentos, porque você está tirando do pobre uma das coisas mais incríveis, que é a capacidade de acender o seu espírito, de evoluir, de alcançar voos maiores. Isso é a maior crueldade. Porque você pode ensinar alguém de um bairro periférico a ler, a escrever, a entender contos incríveis que vai provavelmente ser um refúgio. Diante de tanto sofrimento, a pessoa pode buscar nos livros o consolo. Como vários testemunhos nós conhecemos. Então, esse amor pelos estudos da alma que se perdeu. Hoje você tem uma educação toda ou é para cidadania, ou é para cursos profissionalizantes, ou é para o mercado de trabalho, né? Então, ou é para uma questão política, ou é para a questão do mercado. Por que não uma educação que seja de aperfeiçoamento do espírito? As artes liberais significam a educação que vem pelos livros. Porque livro do latim é liber. É daí que vem liberdade. Então o amor que precisamos resgatar, né, para as nossas crianças é perceber se os nossos filhos ou os nossos sobrinhos ou as crianças mais próximas da gente, se elas têm mais amor por um livro ou por um aparelho eletrônico, por exemplo. Veja como é engraçado, né? Tem o Kindle, muitas pessoas usam o Kindle, mas o livro é insubstituível. E vai ser insubstituível para sempre. Por mais que tenha PDF, as pessoas não conseguem ter a mesma sensação do que o livro na mão. É algo perene. O livro é perene. É para te dar a liberdade. E a liberdade é do espírito. Então, quando você tem lá o padrão da gramática, é uma referência, se você fala que se você não deixa de corrigir as pessoas, elas vão deixar de buscar essa referência.
Com isso, elas vão ser impedidas de alcançar altos voos e de compreender vários outros espíritos que só escrevem com esse nível de cultura. E nem precisa chegar a falar de grandes autores. Eu fico muito triste, muito chateado, quando alguns alunos chegam para mim, dentro da sala de aula, e falam: professor, eu gosto do jeito que o senhor fala, mas eu não consigo entender. E eu brinco, eu falo: mas é português. Eu não uso nenhuma palavra difícil, mas eu não consigo acompanhar o raciocínio. Alunos de 15, 16, 17 anos, completamente analfabetos funcionais. E aqui vem a minha mentoria, a minha tutoria, se você é meu aluno, tá? Que você tire pelo menos 3 horas da sua semana, para o estudo da gramática, tá? Para o estudo da gramática, para você pegar e estudar a gramática. Professor, qual gramática? Começa, é uma gramática mais pesada, mais clássica, né? É a gramática que já está disponível lá o PDF no meu curso, que é o do Napoleão Mendes, tá bom? É só baixar, ir olhando e fazendo no seu caderno anotações, copiando trecho por trecho, 1 hora, 3 dias na semana, 3 horas por semana, segunda, quarta e sexta, por exemplo, terça, quinta, sábado, que seja, você vai encaixar no seu dia. E depois de você se debruçar sobre a língua portuguesa, é você ir para a raiz, para a língua mãe, para a língua materna do português, que é o latim. Por que não? Temos diversos cursos de pessoas próximas nossas. O próprio Napoleão Mendes tem uma gramática latina. Entende? Depois você pode usar isso para conhecer estudar várias outras línguas depois, sem dúvida. Nós temos o inglês como a língua comercial, né? Não é nem um diferencial mais, já é requisito para diversas coisas. Se você só sabe o português, você fica limitado ao que querem que você saiba aqui no Brasil. Você fica limitado a toda uma bibliografia maravilhosa que tem, principalmente em inglês e espanhol. E aí, obviamente, para quem quer avançar nos estudos de filosofia, né, além do latim, do inglês e do espanhol, aí nós temos o francês, né, por questão de grandes filósofos recentes. Nós temos a questão do italiano também, algumas escolas italianas recentes. E também uma língua que daí seria mais difícil, seria o alemão. E para quem gostar da questão clássica, pode emendar inclusive num grego. Você fala: poxa, mas é muita coisa. Bom, obviamente que não é para todo mundo isso que eu tô expondo. Mas para quem quer se devotar a uma vida intelectual, que quer ir além, né? E principalmente para os meus alunos, para que sejamos diferentes de todos os outros, né? Dando o nosso melhor para poder fornecer para as pessoas ao nosso redor um conteúdo mais refinado. Esse é o mais importante, tá bom? Então, a gramática então é a arte de inventar e combinar os símbolos. É muito importante, é importantíssimo resgatar esse amor pela gramática, que já não se ensina mais na escola. Que, aliás, existem preconceitos inúmeros sobre a gramática, tá bom? E a retórica, por último, que é a arte de se comunicar, né? Essa arte de se comunicar. Não adianta nada você chegar para adolescentes e ser muito prolixo, né? Exige alguns tons, algumas questões, algumas histórias para que você consiga ser compreendido, né? Então a retórica, ela leva em consideração a forma como a mensagem será transmitida para ser melhor compreendida, tá bom? Essa é a retórica. Então, esses são os 3 caminhos do trivium, né? E aí nós temos o quadrivium. Então, o trivium, ele é referente à mente, né? Essas questões, principalmente da comunicação. O quadrivium já tem mais a ver com a matéria. Então nós temos a aritmética, a música, a geometria
e astronomia. A gente poderíamos até, né, nós poderíamos até dividir aí em dois grupos o quadrível, né? Nós poderíamos colocar a aritmética e a música de um lado e a geometria e a astronomia do outro. Um colocando sua ênfase no número e o outro na extensão, no espaço. Então nós temos a aritmética como a teoria do número e nós temos a música como a aplicação da teoria do número. O músico, e aí aqui eu falo das boas músicas, sabe muito bem quanto que é matemático as grandes canções. A leitura de partituras, a música clássica, o ritmo, a cadência, a contagem, etc. Então, eu não sei porquê, é algo que me frustra muito, por que tiraram isso das escolas? Né? Toda escola deveria ter uma orquestra, não uma fanfarra, uma orquestra. E ensinar desde sempre a música, né? Os instrumentos belos. Seria totalmente diferente a maneira como os jovens se comportariam diante, inclusive, do número. Aumentaria muito a capacidade matemática desses alunos. Tá? E na questão do espaço, a geometria e a astronomia como a aplicação da teoria do espaço. Algo bem simples de ser compreendido. Tá bom? Então, tudo isso tem uma ligação muito clara, né, a comunicação com a metafísica, que é algo que eu vou falar bem rápido para o vídeo não ficar muito longo, que é, por exemplo, se eu perguntar qual é o significado destas palavras? Good morning, guten Tag, ohayou, bonjour, buongiorno, buenos dias. Todas estas palavras, elas têm um significado. E se você respondeu bom dia, está errado. Porque bom dia é uma palavra material que é exatamente igual a essas outras. A resposta seria: qual é o significado de bom dia? E a resposta é a saudação diurna. Então o que significa good morning? A saudação diurna. Mas no idioma, na gramática inglesa, na parte material inglesa, ela não significa bom dia. Bom dia é a parte material da gramática portuguesa, que o seu significado, a parte imaterial, formal, é a saudação diurna. Entende? Espero que você tenha entendido isso. Toda palavra, ela tem a parte material e a parte imaterial, que é o seu significado. As palavras também podem nos ensinar, podem nos levar à metafísica. Isso é muito importante. Bom, o que é muito importante para o Trivium é a leitura, redação, fala e a audição, e por isso ela é totalmente diferente da pedagogia moderna, tá bom? Já falei sobre liberar ouvir dos livros, que garante a liberdade, é aí que está a questão do liberal. Não tem nada a ver com a posição política moderna, tá? Ela tem a ver com esse sentido clássico dos livros, tá bom? E é exatamente isso que eu queria passar para vocês. Não subestimem o ensino clássico. Não subestimem as artes, as 7 artes liberais, nenhuma das 7. Foquem em estudar as artes clássicas, principalmente o Trivium. Então, se você é meu aluno, este é o livro próximo para você se debruçar sobre ele, para entender cada vez mais a linguagem, para entender cada vez mais como se comunicar com mais eficácia, tá bom? E nunca desprezar o poder da linguagem. E saber que todos podem chegar a alto padrão de cultura, né? Nunca subestimar ninguém.
entendam todos os argumentos que eu passei aqui e espero que tenha feito sentido para vocês. Se tiverem alguma dúvida, contem comigo. Um grande abraço e bons estudos.